Fala aí, povo de Deus. Meu nome é Wanderson Angeletti e esse é mais um 10 Minutos com Jesus. Hoje eu quero falar sobre religiões ou pseudo-religiões. Você sabe o que quer dizer pseudo? Pseudo quer dizer falso. E para isso eu quero usar um versículo, um capítulo, um versículo que está em João 14:6, que diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho para chegar até Deus, então por que existem tantas religiões? Para isso eu quero que você entenda o que quer dizer religião. Religião é uma palavra derivada do grego que significa religare. Ou seja, então quer dizer que religião quer dizer ligar o homem a Deus. É isso mesmo, ligar o homem a Deus. Para isso que a religião serve. Só que a religião foi inventada pelo homem. Então, meu amigo, não vai prestar. Porque primeiro que religião, biblicamente falando, está em Tiago 1:25-26, que quer dizer ajudar o próximo, né? Essa religião pura para com Deus é esta: ajudar as viúvas e órfãos nas suas necessidades ou nas suas tribulações. Mas, e biblicamente falando, como é que liga o homem a Deus? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a religião se serve para ligar o homem a Deus, então essa religião tem que pregar Jesus Cristo, né? Mas não é isso que acontece, não. Por exemplo, no Antigo Testamento não tinha tantas religiões. Na verdade eu não consigo identificar nenhuma. Só que no Antigo Testamento não tinha muitas religiões, porém tinha muitos deuses. Deus Baal, Astarote, Moloque e tantos outros, Baalim. Então, essas pessoas não serviam a religiões, serviam a deuses. Por exemplo, quando Moisés foi escolhido por Deus para libertar o seu povo, que estava cativo no Egito, Deus começou a usar Moisés com diversas pragas, para lançar diversas pragas no povo egípcio. Só que se você ler e prestar bem atenção, você vai perceber que aqui, cada praga daquela que Deus mandava confrontava um deus egípcio. Então, a briga de Deus no Antigo Testamento não era a briga de homens, de povo de Israel contra egípcio, contra ali os jebuseus, etc. Não, ali era a briga de deuses, confronto de deuses. Por exemplo, o povo de Israel, quando tinha pecado no meio deles, Deus saía fora e eles perdiam. Mas quando eles estavam firmes na fé, Deus lutava por ele. Mas e no Novo Testamento? Será que a gente está servindo a deuses também? De certa forma, sim. Porque se a gente serve uma religião que foi inventada pelo homem, nós estamos colocando alguma coisa acima de Deus. Quer ver? Por exemplo, que vou falar de 4 grandes religiões hoje, aqui no Brasil. A primeira é a maior, né? Que é a religião católica, apostólica romana. É a mais popular aqui no Brasil. A segunda é a evangélica. E a terceira são os adventistas do sétimo dia. E a quarta é Testemunho de Jeová. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Se você me perdoe pela franqueza, mas é a verdade. Por exemplo, a Igreja Católica, ela serve ao Deus verdadeiro? Aparentemente sim, o Deus de Israel. Só que o problema é a forma de chegar até esse Deus. Nós lemos em João 14:6 que Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, então a religião católica tem que pregar Jesus Cristo como o centro de tudo. Porque religião não serve para ligar o homem a Deus? Então, só que não é bem assim que acontece, não. Eles colocam Maria no mesmo patamar ou até acima de Jesus. Por exemplo, em 1 Timóteo 2:5 diz que Jesus é o intercessor entre o homem e Deus. Isso biblicamente falando. Então,
eles falam que Maria intercede por nós, pecadores, né? Na hora de nossa morte. Se eu falo que Maria está intercedendo por mim, eu estou colocando ela no lugar de Jesus Cristo. Porque Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Por exemplo, também eles falam que Maria foi elevada aos céus em vida, como Jesus Cristo foi. Nós sabemos que foi só Jesus que se ascendeu aos céus. Então, se eu coloco Maria como também, eu estou colocando ela como no lugar de Jesus Cristo. Se eu falo que ela é a mãe de Deus, eu estou colocando ela como uma deusa. Então, você vê a diferença? De certa forma, eu estou servindo a um Deus, que não é Jesus Cristo. Você está perguntando, mas Jesus é Deus? É, porque ele falou, eu e o Pai somos um. Então, ele também é Deus. Por exemplo, o adventista do sétimo dia, eles alegam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Todos nós sabemos que Satanás, ele é um anjo caído, perdeu sua glória, só que ainda é um anjo. E sem contar que ele é o anjo mais poderoso que tinha na Bíblia, antes da sua queda. Querubim ungido da guarda. Se eu ler a Bíblia, eu não vou conseguir identificar um outro anjo que tenha essa característica. Ele era a classe única. Ele era muito poderoso. Ele era o portador da glória de Deus. Se eu falo que Jesus era um anjo, eu estou colocando ele no mesmo patamar de Satanás. Até porque a Bíblia fala que Satanás é o Deus desse século. Aí eles alegam também que você que é salvo, você tem que guardar a lei do Antigo Testamento. Só que a Bíblia fala que Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Está escrito em Romanos. E lá em 2 Coríntios 3,16 diz que Jesus aboliu a lei do Antigo Testamento. Então, se eu continuo guardando a lei, eu estou deixando Jesus de lado. Estou colocando algo acima de Jesus Cristo. Então, eu estou servindo a deuses. E o adventista? Perdão, e o testemunho de Jeová? Aquele lá não tem nem o que falar, porque primeiramente, se você tiver a oportunidade de ler uma Bíblia deles, você vai ver em João 1, que diz que Jesus é Deus também. Você vai ver lá que Jesus é Deus com D minúsculo. Ele é como um Deus qualquer, é como se fosse Baal, Astarote, etc. Então, você está entendendo a diferença? Agora, e os evangélicos? Rapaz, os evangélicos, de tudo, coisas erradas que eles pregam, que eles falam, né, que ninguém é perfeito, porque onde tem o dedo do homem existe falha, mas de tudo que eles falam, a mais próxima da verdade, a que mais pratica a palavra de Deus, são eles. Então, se tiver alguma religião que é certa, de certa forma, eu não acho que nenhuma religião é certa, eu nem gosto de religião. Mas se tiver de ter uma, seja evangélico, porque de todas essa é a que se aproxima mais da verdade. Eu não estou aqui condenando ninguém não, falando que você é livre para escolher o que você quiser. Só que você tem que ler a Bíblia e entender o que é certo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que Jesus não é o caminho. Jesus é tudo que a gente tem. A gente sem Jesus, nós não somos nada, cara. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a salvação através do seu sangue. Através de o que eu faço ou deixei de fazer, não. É através do sacrifício dele. Então, religiões pseudo-cristãs são essas que eu falei. Catolicismo, Testemunho de Jeová, Adventista. Por que pseudo-cristão? Porque são falsos cristãos. Que eles pregam até Jesus Cristo, mas de uma forma inferior. E sempre coloca uma outra coisa, ou uma outra doutrina que deixa Jesus de lado. Ele não é o centro das atenções. O centro das atenções da Igreja Católica é Maria, os santos, a doutrina. Do Adventista é a Ellen White, que por sinal, ela foi enterrada, onde ela foi enterrada ali tem um obelisco. Vocês sabem o que é um obelisco, né? É um símbolo maçônico, muito antigo. Postes, ídolos, como diz na Bíblia, né? É um obelisco. Então, por aí você vê, tem que correr disso aí, que está errado.
Valeu? Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, o Anderson Angelete ou 10 Minutos com Jesus. Valeu, fica com Deus.